Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e eu quero aqui dar as boas-vindas a você. Muito obrigado a você que já faz parte da nossa comunidade, você que está toda semana aqui no canal Ensine Palestra, assistindo os nossos vídeos, prestigiando o nosso trabalho. Muito obrigado de coração pela sua deferência. A você que está chegando agora, nosso crédito que nós pedimos a você para que você assista o vídeo, para que você, se gostar do conteúdo, deixe seu like. Se gostar do conteúdo, comente. Se gostar do conteúdo, inscreva-se no canal. Isso é muito importante para nós, para que nós possamos fazer um conteúdo cada vez mais relevante aqui no nosso canal, aqui na plataforma do YouTube. E você comentando o vídeo também vai nos dar o feedback do nosso trabalho. Você deixando, quando assina ali, quando ativa o canal, quando você faz a inscrição no canal e ativa também o sininho, você vai receber todas as semanas quando nós postarmos nossos vídeos aqui, ou alguns dias da semana, porque nós também estamos preparando alguns outros vídeos para deixar aqui na plataforma. Então você vai ser notificado sempre que isso acontecer. E você deixando também o seu like, deixando o seu certinho, o seu joinha, isso também vai fazer com que a plataforma entenda que o vídeo é relevante e vai passar ele adiante. Então eu peço que você que assiste o vídeo, deixe o joinha, porque não custa nada para você, mas para nós faz toda a diferença. Hoje nós estaremos trabalhando mais uma lição da nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O tema do nosso segundo trimestre para a classe adulto é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Nosso comentarista do trimestre é o pastor Elenay Cabral. Ele é aquela pessoa que está fazendo um link, aquela pessoa que está sendo usada por Deus e de uma forma muito especial nesse trimestre para nos trazer aconselhamentos através de exemplos da Palavra de Deus. Cada semana nós analisamos personagens bíblicos, famílias bíblicas, os seus problemas, as suas dificuldades, e nós conseguimos, através da mediação do pastor Elenay Cabral nos seus comentários, fazer com que entendamos, fazer com que nós consigamos absorver alguns bons e outros maus exemplos e fazer também a filtragem para que nós não venhamos a cometer erros, muitas vezes muito sérios, que os nossos antepassados, que os nossos ancestrais, que os nossos patriarcas cometeram. Então está sendo realmente um trimestre primoroso e hoje nós já estamos, na verdade, no meio do trimestre. Nós já estamos na 7ª lição, nós temos 13 lições, podemos dizer que estamos já no meio do nosso trimestre. E hoje nós queremos, aqui no canal Ensine Palestra, responder algumas questões. Quais são os objetivos, então, do nosso canal? Algumas perguntas que nós queremos responder no nosso vídeo de hoje. E você ficando até o final do vídeo, você vai ter essas questões elucidadas. Quem era Ruth? Porque nós vamos falar hoje sobre uma das personagens mais ricas do Antigo Testamento. Quem era Noemi? Qual o verdadeiro interesse de Ruth em ficar ao lado de Noemi? Como foi a recepção de Noemi quando voltou para sua terra? O que é o parente remidor? Por que Boaz casou-se com Ruth? Tudo isso nós vamos responder aqui no nosso canal hoje, na nossa lição. Vamos juntos então? Vamos a mais uma lição, vamos a mais um tema aqui no canal Ensine Palestra. Bem-vindo, vamos juntos! Hoje então nós chegamos à nossa 7ª lição, o relacionamento entre nora e sogra. Eu tenho aqui a minha revista, esta aqui é minha revista, eu gosto aqui da revista tamanho grande, ela é mais confortável para a leitura e nós temos a nossa revista, o nosso textuário, você pode analisar aí, nós temos a nossa verdade prática, nós estamos deixando aí na tela para você visualizar. Nós temos também uma leitura diária, cada dia da semana tem um texto bíblico a ser lido. E nós temos a leitura bíblica em classe. Essa aqui nos dá o fundo, esta aqui nos dá o pano de fundo para a temática da semana. E nós vamos ler ela com você. Ela está lá no livro de Ruth, no capítulo 1, versículos 1 ao 5.
Depois, no versículo 8 do capítulo 1, e ainda neste mesmo capítulo, versículos 12 ao 14. Vou ler com você aqui e você pode nos acompanhar ou pela sua revista ou pela sua Bíblia. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e o de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Vamos à segunda parte? Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. A terceira parte diz assim: Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda que eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas. Que mais amargo me é assim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram-se a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Nós temos aqui o nosso primeiro tópico, a crise econômica na terra da Judéia, a escassez que provocou fome na casa de pão, a crise de uma família. Esses 2 subtópicos, então, nós queremos trabalhar a partir desse momento. Mas antes disso, nós queremos falar um pouco sobre a importância da mulher na obra de Deus. Nós temos várias personagens, mulheres, muitas delas sequer sabemos o nome. Por exemplo, aquela mulher com fluxo de sangue que chegou até Jesus e recebeu a cura. Nós não sabemos o nome dela, mas foi agraciada, foi muito bendita. Nós temos tantas outras mulheres que nós já vimos, inclusive, nas nossas lições anteriores. Sara, nós vimos também Raquel, Rebeca. No Novo Testamento, nós também vamos encontrar mulheres que ajudaram no ministério de Paulo. Priscila era um caso de uma ajuda, ela e seu marido, que lá também ajudaram a Paulo. E tantas outras mulheres na obra de Deus. E a pastora Helena Tanuri, ela falou algo muito interessante em um de seus vídeos. E eu gostaria de compartilhar aqui, parafrasear o que ela falou. Ela diz que quando o inimigo quer atacar a sociedade, ataca primeiro a família. Quando quer atacar a família, ataca primeiro a mulher. Foi assim no Jardim do Éden. E também foi assim na segunda onda do feminismo. E ela continua, quando, por exemplo, uma mulher realiza um aborto, ela não mata somente uma pessoa, mas mata uma geração inteira. Então eu trago para você essa reflexão da pastora Helena sobre a importância da mulher na obra de Deus. E aqui nós vamos tratar de 2 mulheres. Aqui nós vamos tratar de 2 personagens muito emblemáticas na palavra de Deus. Começamos com um contexto histórico. Esse estudo que nós vamos, a partir desse momento, trazer para você, ele está envolto em uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada. O relacionamento entre nora e sogra, Rute e Noemi. Está retratado essa história lá no livro de Rute. O livro de Rute, ele é um livro muito pequeno, tem 4 capítulos. Ele talvez tenha sido escrito por Samuel ou por Isaías. Não se sabe ao certo quem seria o autor do livro. Ele traz como tema o registro histórico da vida ali em Israel. Ele traz a história de Rute
e ele está envolto ali em meio aos juízes de Israel. Bom, o início da história. O começo da história é o acompanhamento de uma família composta de um homem, sua esposa e seus 2 filhos. Os estudiosos entendem esse período que nós encontramos ali no capítulo 1 versículo 1 de Ruth, que fala que quando os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Eles entendem esse período de 5 anos em que Israel, sob o domínio dos midianitas, ali no tempo de Gideão, um dos juízes do povo de Israel, e baseiam-se no seguinte texto, lá em Juízes, capítulo 6, versículo 1 e 2. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. E ali também, Juízes 6 e 4, diz que eles se punham no campo e destruíam os frutos da terra. E não deixavam mantimentos em Israel. Os midianitas não deixavam ovelhas, bois, jumentos, nada. E diz ali que Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Aí os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E nós já falamos aqui sobre o tempo dos juízes, você deve lembrar. E se não lembra ou se não assistiu o vídeo anterior, eu convido você a assistir o vídeo anterior onde nós falamos sobre isso. Nós temos o primeiro patriarca Moisés, e Moisés guia o povo, é respeitado pelo povo, faz um sucessor. Depois vem Josué, também respeitado pelo povo, sucessor de Moisés. Só que Josué não faz um sucessor. E aí, quando Josué morre, o povo, cada um faz o que quer. Cada pessoa faz aquilo que acha correto. E aí a coisa não pode funcionar, porque não tem uma liderança, não tem um gestor, não tem uma governança. E aí vem a instabilidade política, a fragilidade econômica, a corrupção moral, a apostasia espiritual e a falta de um governo centralizado causa todos esses problemas. Ali era o tempo dos juízes. Interessante que aqui no capítulo 1, versículo 2 de Ruth, o homem ali, Elimeleque, mulher, Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, são de Belém de Judá. Belém significa a casa do pão. Só que, naquele momento, não tinha pão, não tinha mantimento. Era uma pobreza, era uma escassez. Pois bem, Elimeleque então sai de Belém, cujo significado é casa do pão. E nesse momento, justamente, esse nome tão emblemático, casa do pão, não fazia jus à pobreza, à miséria e à escassez que tinha ali. E esse contexto familiar aqui, de pobreza, de tristeza, de angústia, faz com que esse homem leve sua família para longe. O nome de Elimeleque significa Deus é meu rei. Mais uma coisa emblemática, Deus é meu rei. Por que eu digo emblemático? Porque ele, tendo o nome de Deus é meu rei, não confiou em Deus. Não confiou no seu rei. Fugiu da crise, fugiu da miséria, fugiu da fome. Certamente outras famílias ali fizeram a mesma coisa. Mas também outras famílias ficaram ali. Para ali naquele lugar vencerem. Sem saber, Elimeleque, buscando a sobrevivência, e nós vamos ver isso ao longo do estudo, acabou encontrando a sua própria morte, deixando uma viúva e 2 filhos. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que a atual geração desaprendeu a enfrentar a crise e prefere fugir. Isso acontece em todas as áreas da vida, trabalho, casamento, igreja. Elimeleque, ele não ora a Deus, ele não consulta a Deus. E aqui nós temos a impressão de que ele não era suficientemente espiritual. Ele tinha como ideia sair dali, mas por um breve período.
Ele não queria sair definitivamente de Israel. O verbo aqui para sair nos dá a ideia de algo temporário. A sua intenção era voltar para a sua terra, voltar para a sua gente. Sair, na sua concepção, era algo estratégico, era temporário. Tão logo a situação melhorasse, assim ele pensava, ele retornaria correndo para a sua cidade, para o seu povo, para a sua gente. Porém, deve-se sublinhar que esse era seu plano, mas não consultou a Deus para saber se também esse era o plano de Deus. Ele não pediu uma orientação divina. Ele estava por conta e risco de seus próprios pensamentos. E aqui nós fizemos uma aplicação pessoal. Os nossos planos, os nossos projetos devem ser cuidadosamente pesados, ou seja, analisados à luz da palavra de Deus. Devemos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos conceda graça, para nós sempre estarmos no centro da vontade de Deus. Ele, o Senhor, sabe o que é melhor para nós e qual a forma de nós alcançarmos os nossos objetivos. Porém, Elimeleque não fez nada disso. O que aconteceu? Deu tudo errado. A viagem temporária durou tempo demais, quase 10 anos, quase uma década. A família encontrou pão lá em Moabe. Porém, a despeito da fome saciada, problemas se acumularam. Lá, Elimeleque e seus 2 filhos acabaram morrendo em terra estranha, morrendo longe da sua pátria. Vamos ao segundo tópico, superando as crises existenciais. Crises existenciais aqui na história de hoje tem 3 subtópicos. Noemi decide voltar à sua terra. Ruth conhece o Deus de sua sogra, unidas contra a crise. Ali a cidade de Moabe era uma cidade pagã. Ali os habitantes adoravam a uma entidade chamada Camos, uma entidade a quem as pessoas, olha só, sacrificavam os próprios filhos. Esse era o panorama deplorável onde Elimeleque levou sua esposa e seus filhos. Essa cidade era o destino menos propício, menos adequado. Ele era, na verdade, inadequado para uma família de israelitas. Por quê? Porque não existia um bom relacionamento entre os moabitas e os israelitas. Elimeleque, em busca de alimento, levou sua família para o olho do furacão. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Pensa comigo. Um pai em completo desespero por ver os filhos com fome, por ver a mulher com fome, por ver uma terra arrasada, por ver uma terra sendo destruída pouco a pouco por inimigos, resolve sair de lá. Muitas outras pessoas também fizeram o mesmo. Ele foi para Moabe, talvez outros tivessem ido para outros lugares. Alguns ficaram na terra, alguns decidiram resistir, e esses que decidiram resistir, depois de quase uma década, conseguiram ver a vitória ali na sua terra. Resistiram bravamente àquela investida dos midianitas. Aí veio Gideão, Gideão luta pelo seu povo, e o povo que ficou ali, muitos acompanharam Gideão, e Gideão vence a batalha contra os midianitas. Mas tantos outros acabaram fugindo. Não orou, não buscou a Deus, não buscou a direção divina, e agora estava em uma terra estranha. Uma terra que não adorava a Deus, adorava a outros deuses e a outras entidades, e uma dessas entidades que inclusive exigia de seus adoradores os seus próprios filhos. Olha só o que Elimeleque faz com a sua família. Olha só para onde Elimeleque vai com a sua família. Literalmente para o olho do furacão. Ele busca alimento para a sua família, encontra alimento para a sua família, mas qual é o preço que ele paga por isso? Qual é o preço que foi alto demais? Porque ele vai morrer, seus filhos depois vão morrer, mas agora o sofrimento se abate sobre a sua viúva. E nós vamos trabalhar isso. Na época do rei moabita Egron,
Israel foi oprimida por Moabe por cerca de 18 anos. Olha só, Israel havia sido oprimida pelos moabitas por cerca de 18 anos. Agora estava sendo oprimida pelos medianitas. Por quê? Porque o povo, ele simplesmente fazia o que era mal para Deus. Deus não permitia que seus inimigos destruíssem completamente seu povo, mas que seus inimigos castigassem o seu povo. E Deus, ele estava impondo esse castigo através dos inimigos do povo, para que o povo caísse em si, voltasse a si, clamasse a Deus. Deus providenciava o socorro e logo depois o povo caía de novo. Um ciclo vicioso que acontecia ali no livro de Juízes. Pois bem, para essa terra onde um povo que era contrário à sua nação, ele vai com a sua família e ali morre Abimeleque. Os filhos do casal, eles casam com moças moabitas, longe da terra, longe do povo. Eles não têm uma outra opção a não ser tomar para si esposas jovens daquela cidade. Era o natural a fazer. E o patriarca da família Abimeleque fora responsável pela mesclagem de povos dentro da sua própria família. Interessante o nome dos filhos dele, Malom. Malom significa estar enfermo. Que nome! Malom. Como os pais chegaram à conclusão de que esse deveria ser o nome da criança? Para o judeu, o nome tinha um significado muito importante. O nome de uma pessoa descrevia sua personalidade, sua vida. Muito provavelmente, Malom deveria ter nascido doente. Não deve ter tido uma infância saudável. Talvez até mesmo isso explique o porquê de ter morrido precocemente. O outro filho, Quilion, significa enfraquecer, definhar ou até mesmo aniquilação. Que nome! Provavelmente o mesmo caso de seu irmão. Então eram duas crianças, infelizmente, com problemas de saúde. E também esse deve ter morrido cedo devido aos seus prováveis problemas de saúde. Eram duas crianças enfermas. Ambos morrem, não deixando descendência. Noemi perdeu o marido, Noemi perdeu os filhos, Noemi não tinha netos, Noemi não tinha herdeiros, Noemi não tinha herança, Noemi não tinha pátria. Mas Noemi tinha duas noras fiéis a ela. E ela só foi cuidada, amada por ambas, porque certamente Noemi era uma sogra muito boa, talvez uma mãe para as duas, porque tem sogras que são algozes de suas noras, outras tantas são mães de suas noras. Deixa eu falar um pouquinho sobre as noras de Noemi. Orfa significa firmeza, enquanto que Ruth significa amizade. As duas foram firmes, pois com a morte dos respectivos maridos, continuavam ao lado da sua sogra. E foi preciso Noemi ser enérgica com elas, tentando aconselhá-las para que fossem viver as suas vidas. Estavam livres de culpa. Haviam cumprido exemplarmente o papel de esposas, foram fiéis aos seus maridos, foram fiéis aos filhos de Noemi. Mas agora elas não poderiam ficar unidas, porque seriam 3 viúvas sem qualquer perspectiva de vida. Elas ainda eram jovens e poderiam tentar construir um novo lar. Noemi não queria atrapalhar o futuro delas. Ela as estava desobrigando do compromisso de ficarem ao seu lado. E aqui haveria necessidade de uma separação. A separação era inevitável. Noemi já era velha para conquistar um novo lar, porém suas noras ainda conseguiriam um futuro melhor para si. Lá em Ruth, capítulo 1, versículos 8 e 9, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe. O Senhor use de misericórdia, benevolência com vós, como usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. Ou seja, ela queria que Noemi queria que as suas noras adquirissem novos lares,
Por quê? Porque uma viúva não poderia, porque uma viúva ela estava desamparada. A mulher precisava ter o aporte masculino, o aporte de um marido para ter proteção. E ela queria esta proteção para suas noras. E beijando elas, elas começaram a chorar. E o choro das três é algo a se pontuar. Chorar em voz alta. Era choro de dor, de separação, de tristeza. E embora relutasse, Orfa decide acatar o conselho de Noemi. Foi em busca de uma nova recolocação social, de uma nova recolocação matrimonial. Tudo certo. Fez exatamente o que a sogra disse para ela fazer. Até então esteve com a sua sogra, protegendo, guardando, ajudando, incentivando. Mas agora a sua sogra rompe o laço, rompe o cordão umbilical e manda ela embora. E ela vai em paz, tranquila, sem dor na consciência, sem peso na consciência. Vai tranquila. Já com Ruth, a coisa foi diferente. Porque Ruth não aceitou a separação. E nada do que Noemi fez, nada do que Noemi falasse, fez com que Ruth mudasse de ideia. Estava decidida, era firme e tinha mais de que uma amizade. Ali não era apenas uma amizade entre nora e sogra. Já parecia mais o amor de uma filha por sua mãe. Orfa chorou e resolveu ir cuidar da sua vida. Ruth chorou e resolveu permanecer. E aqui começa a história de relacionamento entre Ruth e Noemi. Aqui se estreita esta relação, aqui se estreita este relacionamento. A declaração de amor, de carinho, de afeição, de companheirismo, de confidência, de cumplicidade de Ruth com Noemi, eu pessoalmente considero uma das mais belas e comoventes passagens da Bíblia. Acompanha comigo em Ruth 1,16. Vem comigo. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que coisa linda! Ruth abriu mão de seus deuses para abraçar a fé de sua sogra. Com certeza Noemi havia conversado com ela, havia falado sobre o único Deus, sobre a lei desse Deus, sobre a sua soberania, sobre o poder desse Deus. Certamente testemunhara para suas duas noras sobre a sua fé. Muito provavelmente seus maridos também haviam testemunhado sobre o Deus verdadeiro. Logo, elas, Orfa e Ruth, já haviam ouvido falar sobre o Deus de Israel. Ruth agora, pelo amor para com a sua sogra, aceitaria esse Deus em sua vida. Ao verificarmos que Noemi era uma mulher viúva, pobre, longe da sua pátria, sem filhos, olha o cenário, sem herança, ou seja, uma pessoa que não tinha nada, absolutamente nada a oferecer para Ruth, a não ser o seu amor, os seus conselhos, a sua cumplicidade. Mas isso era o bastante. Era o que Ruth precisava. Noemi, por sua vez, também precisava do amor incondicional de uma pessoa que a amava como mãe. E ela estava certa que Ruth jamais a abandonaria. Aquele pacto, o elo que se iniciava entre as duas, que continuava e se estreitava entre as duas, seria mais forte do que a própria morte. Pensa, logicamente, Noemi morreria antes de Ruth. Era mais velha. Mas Ruth estava dizendo, com aquelas palavras, implicitamente para sua sogra, que mesmo após a morte dessa, ela, Ruth, não iria retroceder, não iria voltar à sua terra. Ao expressar, meu povo será o seu povo e seu Deus será o meu Deus, Ruth está convertendo-se sinceramente. E o pacto é solene, porque lá
no capítulo 1, versículo 17, na parte B do versículo, diz assim: faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ou seja, teu Deus pode me castigar, pode fazer o que quiser de mim, se eu trair esse pacto, se eu não for fiel a esse pacto. Ou seja, nós vimos ali uma convicção firme e inabalável naquela conversão de Ruth. E eu pergunto para você, você tem um amigo, você tem uma amiga cuja amizade considere verdadeira e inabalável? Você já experimentou um pacto com alguma pessoa, com algum amigo, alguma amiga, como o pacto de Ruth e Noemi? Se você quiser deixar no comentário, eu agradeço. Nós estamos agora chegando ao terceiro tópico, que fala sobre fé e trabalho numa nova perspectiva. Primeiro, a chegada à terra do pão. Segundo, recuperando a autoestima. Terceiro, a honra do trabalho no campo de Boaz. A volta à casa do pão. A casa do pão, que não tinha pão, agora tinha pão. Noemi recebeu, após 10 anos em terra estranha, a notícia de que a coisa mudara lá em Israel. Nessa década, Noemi colecionou dissabores, tristezas, e agora recebe a notícia alegre e festiva de que em Israel a coisa começava a mudar. A fome já havia passado, a casa do pão, Belém, agora voltava a ter pão. E o retorno de Noemi agora está retornando, agora está voltando de novo para Israel. Sua saída muito provavelmente causou espanto, pois muitos provavelmente tinham um respeito muito grande pela família de Aimeleque. Eles tinham posses. E o retorno de Noemi, sozinha, sem marido, sem filhos, derrotada, causou uma grande surpresa e tristeza por toda a população do lugar. Todos estavam espantados. Está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 19. Noemi havia saído dali com seu marido e seus 2 filhos. O esposo guiara a família para não morrerem de fome ali. Pelo menos na concepção dele, ele iria morrer de fome com a sua família. Porém, de novo, muitos que ficaram na terra não morreram de fome. Continuaram ali trabalhando e conseguiram se sustentar, conseguiram vencer aquele percalço. Bom, ele foi buscar sustento, foi buscar uma nova vida ao lado da sua família em terra estranha. Mas agora quem voltava não era a mesma Noemi que deixara Belém. Quem saiu foi Noemi, uma mulher feliz, próspera. E quem voltou? Noemi, uma mulher cabisbaixa, triste, desamparada, amargurada, com as marcas de um terrível sofrimento. Noemi tinha no seu coração a dor, Noemi tinha no seu coração a revolta, Noemi tinha em seu coração a frustração. E lá em Ruth, capítulo 1, versículo 20, nós lemos ela falar assim: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Mara significa amargura. Quem voltava agora para a terra era uma mulher viúva, amarga, sem filhos. Noemi estava completamente desolada. Não queria ser chamada pelo seu nome, que significava agradável. Agora quer ser chamada por Mara, amarga. Por quê? Porque a sua vida agora era amarga. Ela não tinha perspectiva de vida. Ela estava desamparada, ela estava sem coragem e ainda trazia consigo uma outra mulher. Uma mulher nova, porém também viúva. Definitivamente, o mundo de Noemi desmoronou. Estava sem chão. Uma situação triste, uma situação lastimável. O destino parecia traçado. Viveria da caridade alheia. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, Noemi se via vítima não do inimigo, mas de Deus. Ela sentia-se injustiçada por Deus. Ela via Deus como seu inimigo. E agora você pode fazer uma comparação. Eu vou propor a você uma comparação. Compara a reação diante do sofrimento de Noemi e a reação diante do sofrimento de Jó. Podemos dizer
que têm algo em comum? Sim, nós iremos achar muitas coincidências. A principal é que ambos tinham certeza de que todo o mal que vinha sobre suas vidas era enviado por Deus. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, a teologia de Noemi estava correta. Ela sabia que era Deus quem controla. Ela sabia que era Deus quem governa. Ela sabia que era Deus quem dirige. Deus estava governando, controlando, dirigindo a sua vida. Ela não atribui nada do que estava lhe acontecendo ao acaso. Jó cria da mesma maneira. Acontece que a teologia de Noemi estava fora de foco. Ela imaginava que Deus estava contra ela, descarregando a sua mão sobre ela. No seu entendimento, Deus não estava lutando por ela, Deus estava lutando contra ela. Hernandes Dias Lopes conclui dizendo que a teologia de Noemi estava equivocada e por isso ela sofria ainda mais. Muito provavelmente, Noemi, agora voltando, já não estava mais contando com as suas terras que deixara, porque elas muito provavelmente haviam sido vendidas para saldar as dívidas deixadas pela família. Na lição de hoje nós encontramos um quarto tópico que não é comum, mas nós temos aqui o quarto tópico. Ruth encontra o remidor da família. Primeiro, Ruth descobre o remidor de Noemi. Segundo, Boaz redime Ruth, a moabita. Terceiro, noras e sogras. Agora a história começa a mudar. Deus esteve com Noemi em terra estrangeira. E agora ele traz de volta ela à sua terra. Noemi, por sua vez, traz consigo uma mulher estrangeira, uma mulher que fazia parte de um povo que não tinha um bom relacionamento com o povo de Deus. O Senhor amava, e esse é o segredo, o Senhor amava Noemi e também amava Ruth. Deus sempre ordenou ao seu povo que tratasse bem os estrangeiros, porque ele, povo de Deus, também foi estrangeiro ali no Egito. Pois bem, agora vendo a coisa pela ótica de Ruth. Ruth estava em Israel a perigo. Ela era estrangeira, ela era moabita, ela era viúva, não tinha um marido que a protegesse, não tinha um pai que a defendesse. De novo, a lei de Deus não permitia que os estrangeiros fossem maltratados. Boaz, nós já vamos falar sobre ele aqui. Só um pouquinho. Deixa eu só colocar aqui que Boaz disse, depois de algumas coisas que não vão acontecer aqui, disse, mas eu quero pontuar porque isso é importante, disse para que Noemi, ou melhor, para que Ruth ficasse junto das servas dele. Assim Ruth não seria molestada. Por quê? Porque, como eu falei para você, ela estava sozinha, sem amparo, e um homem mal intencionado poderia tomá-la, poderia estuprá-la, e ficaria por isso mesmo, pois Ruth estava desprotegida. E Boaz fez com que ela permanecesse com suas servas e assim estava guardando ela dos perigos e do mal. Uma viúva nativa já passaria trabalho caso não tivesse filhos ou marido, quanto mais uma estrangeira. Bom, eu falei aqui de Boaz. Quem era afinal Boaz? Quem era Boaz? Aqui nós temos um novo personagem que entra na história. Uma história já recheada de pessoas, de convivências, de agruras, de derrotas, mas também de amizade, de confidencialidade. Porque a nossa vida, ela tem coisas más, mas também tem coisas boas. Tem coisas boas, mas também tem coisas más. Tem momentos bons, mas também tem momentos ruins. É a vida, faz parte. Mas quem era esse Boaz? O texto nos apresenta ele lá em Ruth 2:1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente, poderoso da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Aqui é invocada a chamada lei do levirato. O que é a lei do levirato? Quando um homem morria sem ter descendentes, seu irmão, na falta desse, o parente mais chegado da família, deveria tomar viúva e ter um relacionamento com ela. Esse parente era conhecido como parente resgatador. A expressão resgatador aqui, ela assume a conotação de resgatar, retomar, mediante saldo das pendências.
o filho desse relacionamento, olha só que interessante, seria legitimamente filho do seu irmão morto. Ou seja, vamos colocar aqui uma situação hipotética. Um homem morre sem ter filhos, ou os filhos deles morrem, não tem filhos, não tem descendência, morreu, no caso aqui de Elimeleque, ok? Morreu Elimeleque, morreram seus 2 filhos, não teve descendência. A lei do levirato dizia que o irmão do falecido ou o parente mais próximo do falecido deveria casar-se com a viúva para que ela tivesse filho, e o filho não seria do parente resgatador, mas do falecido. Por quê? Porque a ideia era suceder descendência ao falecido. Legitimamente, esse filho que a viúva tivesse com o parente resgatador seria do marido morto, para que o morto não ficasse sem descendência. E quais eram as obrigações do parente resgatador? Comprar de volta a propriedade que algum parente chegado tivesse vendido a um credor, resgatar um parente que pudesse ter sido vendido por escravo para saldar suas dívidas, vingar o sangue de algum parente chegado morto por algum inimigo, casar-se com a viúva sem filhos de algum parente chegado, tornar-se curador ou administrador da propriedade e benefício do descendente que nascera daquela união. Mas no caso de Noemi, tinha uma particularidade. Ela já era velha demais para se casar e para ter filhos. Sua idade não permitia que ela tivesse filhos. Ou seja, mesmo com a lei protetiva para as mulheres e era amparo para elas, no caso de Noemi, essa lei não iria ajudá-la, uma vez que ela já havia passado da idade fértil. Logo, Noemi não poderia participar, não poderia fazer parte do processo do resgate. Já estava velha demais para ter um filho. E a lógica do parente resgatador era que a viúva desse à luz a um filho com um parente resgatador. Então Noemi, ela resolve investir em Ruth, uma mulher jovem, uma viúva bela e com possibilidades plenas para gerar filhos. Logo, poderia ser beneficiária da lei do parente resgatador, ou lei do levirato. Noemi resolve então entrar em ação. Faz com que Ruth vá até os campos de Boaz para participar da colheita. Boaz era o parente mais chegado de Noemi. Não poderia ser o resgatador dela pelas informações que nós passamos, mas poderia ser o resgatador de Ruth. E era isso que Noemi queria, que Boaz resgatasse Ruth. A ideia de Noemi era que Ruth fosse avistada por Boaz. E ela sabia que sua nora seria imediatamente notada por Boaz. E tinha ela certeza de que Boaz seria o parente resgatador de Ruth. Bom, voltemos agora a Boaz. Boaz ele era um fazendeiro em Judá, ele era um judeu fiel, ele era obediente à lei, inclusive à lei da colheita. O que é a lei da colheita? A lei exigia que durante a colheita, uma parte da plantação não deveria ser colhida. Não poderia ser tocada, para que as pessoas pobres pudessem se alimentar com aquela parcela intocada da colheita. Quando se procedia à colheita, só se poderia passar uma única vez em cada fileira da plantação. E aquilo que não fosse colhido nessa primeira e única vez deveria ser deixado para os pobres colhessem, para que os pobres fizessem a colheita. Isto é lei de Deus para beneficiar aquelas pessoas que não tinham possibilidades, não tinham recursos e mesmo assim fossem protegidas. Ou seja, a lei que muitos dizem que é má, que faz isso, não, a lei ela era protetora, era protetiva também. Era punitiva, mas também era protetora. Bom, Ruth e a colheita. Noemi, como uma mulher fiel, sabia que essa lei vigorava nas terras de uma pessoa tão temente a Deus como Boaz.
Sabia que Boaz era temente a Deus e guardador da lei. E para lá enviou Ruth para proceder à colheita. Mas por que Noemi não acompanhou ela? Talvez por já ser velha e não quisesse atrapalhar, mais atrapalhar do que ajudar, ou porque esperava que Ruth tivesse sorte, não somente sorte na colheita, mas também em sua própria vida pessoal. Sua ex-nora era uma mulher jovem e bela, e Noemi queria que ela colhesse não apenas grãos, mas uma nova vida para si. Boaz, ao ver aquela bela mulher, aquela bela jovem, logo se encantou por sua beleza. Quis saber quem era e foi informado de que era viúva e seu marido era um parente. Porém, Noemi, a despeito de ter pensado com mínimos detalhes, planejado aquela situação com os mínimos detalhes, ela esqueceu algo. Ela calculou mal uma determinada situação. Boaz não era a primeira opção para ser o parente resgatador. Existia um outro homem que tinha a primazia da escolha de ser o parente resgatador de Ruth. Por quê? Porque era parente mais próximo. Primeiro, o parente mais próximo seria o resgatador. Não dando esse, então seria o outro. Mas a proximidade, ela dava primazia ao resgate. Então, esse homem, ele seria o resgatador e não Boaz. E Boaz então vai imediatamente conversar com esse homem e é informado que ele não tem interesse nenhum em resgatar Ruth. Pronto, o caminho estava livre para Boaz. Aplicação pessoal. Aqui Boaz faz a coisa certa. Ele não buscou subterfúgio, ele não buscou brechas na lei, ele foi rigorosamente fiel ao que a lei preconizava. Quantas pessoas buscam subterfúgio, buscam brechas e fazem um rodeio, vão para cá, vêm para lá, vão para cá, vão para lá, para tentar sair de uma situação por cima, para tentar não passar pela punição, para tentar não passar por um processo de disciplina, para não dar, não dizer que fez a coisa errada, para tentar acobertar os próprios erros ou os erros de alguma outra pessoa. Boaz fez exatamente o que deveria ser feito e é isso que nós devemos fazer. Por mais que doa, por mais que machuque, mas precisamos fazer o que é correto, sem subterfúgios, sem fugas, sem desculpas. O mesmo Deus que Noemi imaginou estar contra ela, estava prestes a promover uma reviravolta naquela novela e dar à trama um final feliz. Ali em Ruth capítulo 3, versículo 7, diz que foram muitos anos a fio de fome e desolação. Mas agora Boaz sentia-se feliz em ter uma colheita tão farta. E ali diz que depois de ele comer e beber, estando já o seu coração alegre, alguns entendem coração alegre por embriaguez, estava embriagado. Outros tantos entendem que ele estava feliz pela grande fartura que estava colhendo. Foram tantos anos de fome e agora fazer uma colheita tão abençoada. Então por isso o texto teria dito que ele estava alegre. Mas algo interessante acontece aqui. Lá em Ruth capítulo 3, versículo 8. E sucedeu que pela meia-noite um homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. Ruth deitou-se aos pés dele. E um homem correto como Boaz realmente deveria ficar aflito com aquela situação. Esse ato de Ruth era emblemático. Ele significava que ela estava propondo o casamento. Logicamente que Boaz aceitaria, mas tudo deveria ser feito da maneira correta. Um servo de Deus sempre vai procurar fazer a coisa correta. Só assim a bênção do Senhor é garantida. Boaz foi procurar o parente mais chegado, porque tinha alguém mais chegado que ele, que tinha primazia de ser o parente resgatador. E vai consultar sobre o seu interesse por Ruth. Como esse não demonstrou indisposição para ficar com ela, Boaz então recebe Ruth por sua esposa. E ambos são os bisavós de
Davi. Que coisa maravilhosa! Olha que coisa linda essa história. Essa história terminando como um conto de fadas, nada lembra o dramalhão lá no início. E cabe aqui salientar que Deus nunca abandonou Noemi, porque Deus nunca abandona os seus. Mesmo em terra estrangeira, ela cuidou dela. O Senhor cuidou, protegeu de Noemi. O Senhor não faz acepção de pessoas, pois permitiu que uma jovem estrangeira também entrasse para os anais da história do povo de Israel. Ruth. A revista aqui, ela pede que a gente fale um pouco sobre a relação de sogra e nora. Eu não quero me deter muito nesse assunto, porque o vídeo já está bem longo, mas a relação de sogra e nora são em grande parte dos casos conturbadas. Aqui eu não analisei a problemática social, cultural que envolve a questão. Nós vimos em muitos casos mães extremamente protetoras que pensam que seus filhos são suas posses e, por outro lado, algumas esposas que querem controlar os maridos e muitas vezes tirar eles de perto das suas mães. Porém, a tônica desse estudo aqui, ela fez uma outra abordagem, mas é importante o relacionamento sadio de nora e sogra. O relacionamento salutar de nora e sogra. Porque o filho deixa de ser cuidado pela sua mãe e passa a ser cuidado pela sua esposa. Sim, cuidado pela sua esposa, porque ele também vai cuidar da sua esposa. E também ele tem sobre si a prerrogativa de cuidar de seus pais. A família apenas aumenta, ela não se divide. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu comentário, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pela sua inscrição, muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Ensino Palestra. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.